Deputado Bruno Toledo, para a chamada dos senhores deputados. Senhor presidente, temos 11 deputados presentes. O procedimento é esse. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. 11 deputados? E solicito o deputado Ricardo Nezinho que faça a leitura da ata da sessão anterior. Deputado Nezinho, por favor. Ata da 37ª sessão ordinária do primeiro período da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Presidência do excelentíssimo senhor deputado Marcelo Vitor, presidente. Aos 6 dias do mês de junho do ano de 2022, nessa cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Bruno Toledo, ocupando a primeira secretaria, Ricardo Nezinho, segundo secretário, Ivan Beltrão, Marcos Barbosa, Breno Albuquerque, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Davino Filho, Davi Maia, Dudu Ronalça, Flávia Cavalcante, Gilvan Barros Filho, Jairzinho Lira, Jó Pereira, Léo Loureiro, Lobão, Ronaldo Medeiros e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: mensagem governamental número 35/22, remetendo veto total ao projeto de lei ordinário número 747/2021. É encaminhada à segunda comissão. Indicação número 1360/22, de autoria do deputado Galba Novaes. Requerimento número 1065/22, de autoria da deputada Jó Pereira. Solicita a realização de sessão especial com o tema impacto da aprovação do projeto de lei complementar número 18/22 do Estado de Alagoas. Requerimento número 1066/22, de autoria da deputada Jó Pereira, que solicita documentos essenciais para análise de projetos de lei que tratam de operações de crédito. Requerimento número 1067/22, de autoria da deputada Jó Pereira, solicita a realização da sessão especial com o tema endividamento, novos empréstimos e política de investimento no Estado de Alagoas. Requerimento número 1068/22, de autoria da deputada Jó Pereira, solicita a realização de sessão especial com o tema impacto da aprovação do projeto de lei complementar número 18/22 ao Estado de Alagoas. São lidos os pareceres número 1189/22, 1353, 1422, 1446/22 da segunda comissão, número 1441 e 1447/22 da terceira comissão e número 1442 e 1448/22 da sétima comissão. São discutidos e aprovados os projetos dos pareceres número 1422 e 1446/22 da segunda comissão, número 1441 e 1447/22 da terceira comissão e número 1442 e 1448/22 da sétima comissão. Concluída a votação dos pareceres, a deputada Jó Pereira interpela a presidência sobre a apreciação dos pareceres restantes lidos. O senhor presidente informa que os pareceres lidos número 1189/22 e 1353/22 da segunda comissão não foram apreciados porque se verificou faltarem os pareceres da quarta comissão às matérias. Esgotada a matéria do expediente, não há oradores inscritos na hora do expediente. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum, há número legal para deliberar. É discutida e encerrada a discussão do projeto de lei número 925/22. Quando da discussão da matéria em tela, a deputada Jó Pereira discorre
sobre o endividamento do Estado de Alagoas e a necessidade de realizar uma análise criteriosa dos pedidos de empréstimos, especialmente neste momento de transição entre administrações. Sua Excelência apela para a realização de debate aprofundado e arremessa documentação complementar para que se possa decidir. Encerrada a ordem, passa-se a explicações pessoais. Não há oradores de explicações pessoais. O senhor presidente convoca os senhores deputados para uma sessão extraordinária logo após o término desta, a fim de apreciar as indicações 1889, 1312 e 1313/22 e o requerimento 1061/22 e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, lavra e digito a presente que assino, Flávio Galindo, redator de atas, e eu, Denis Pereira Madeiro, digitei e assino. E eu, Ricardo Nezinho, servindo a segunda secretaria, subscrevo. Ata da 19ª Sessão Extraordinária do primeiro período da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Presidência do excelentíssimo senhor deputado Marcelo Vitor. Presidente. Aos 6 dias do mês de junho do ano de 2022, nessa cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9h38, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Bruno Toledo, ocupando a primeira secretaria, Ricardo Nezinho, segundo secretário, Ivan Beltrão, Marcos Barbosa, Breno Albuquerque, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Davino Filho, Davi Maia, Dudu Ronalça, Flávia Cavalcante, Gilvan Barros Filho, Jairzinho Lira, Jó Pereira, Léo Loureiro, Lobão, Ronaldo Medeiros e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. Não há ata nem expediente a serem lidos. Não há oradores inscritos na hora do expediente. Passa-se a ordem do dia. É procedida a verificação de quórum. Não há número regimental para deliberar. O senhor presidente transfere a pauta e encerra a ordem do dia. Passa-se às explicações pessoais. Em explicações pessoais, a palavra o deputado Cabo Bebeto. O orador registra a interrupção do fornecimento de energia elétrica no centro de Maceió, motivado por uma queda de árvore, e denuncia que a Equatorial não compareceu para restabelecer o fornecimento. Com a palavra, o deputado Lobão. Em falas, o orador faz elogio ao senhor Alcides Jerônimo e parabeniza o início dos trabalhos para construir a área de lazer do Bom Parto. Prossegue, registrando que a CNH Social do Estado, talvez não seja lançada em razão do período eleitoral. Sua Excelência registra as dificuldades enfrentadas pelos bombeiros salva-vidas nas praias do Sobral e da Sereia e pede a instalação de postos. Conclui defendendo uma política institucional de coleta de 100% dos resíduos. Com a palavra, o deputado Silvio Camelo. O orador parabeniza as organizações Arnon de Melo pela campanha Praia 10, Lixo Zero, e registra o apoio desta casa à iniciativa. Com a palavra, o deputado Davi Maia. O orador, em falas, lamenta que, apesar de todos os alertas que emitiu às administrações do governador Renan Filho, nada fez para proteger as cidades do Vale do Paraíba e Mundaú, no estado de Alagoas, das enchentes, e registra que cidades de Quebrangulo é vítima desta omissão. Prossegue denunciando a falta de distribuição com os pacientes do SUS, das
fitas de insulina e faz apelo ao governador Paulo Dantas para que retorne à distribuição. Conclui anunciando que, graças ao trabalho do senador Rodrigo Cunha, mais 100 novas CNH sociais serão disponibilizadas para os interessados. Com a palavra, a deputada Jó Pereira. A oradora denuncia a ausência de real comprometimento dos governos Renan Filho e Paulo Dantas com as necessidades dos alagoanos e destaca a falta da resolutividade na saúde pública. Pontua com a situação enfrentada nesse momento pelas crianças que receberam o diagnóstico de leucemia. Não há mais oradores e explicações pessoais. O senhor presidente convoca os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã, à hora regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, lava presente que assino, Flávio Galindo, redator de atas, e eu, Denis Pereira Madeiro, digitei e assino. E eu, deputado Ricardo Nezinho, servindo a segunda secretaria, subscrevo. Era só isso, senhor presidente. Tem mais outro? Tem mais outro, senhor? Ah, não é só isso. Só duas. Foram uma ou duas, Ricardo? Duas. Em discussão, as atas lidas pelo deputado Ricardo Nezinho. Não havendo quem queira discutir, considero aprovada. Não. O deputado Bruno vai fazer a leitura do expediente. Deputado Bruno. Leitura do expediente da sessão. Parecer 1457 de 2022, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo 976 de 2022, relator, deputado Léo Loureiro, encontra-se nas comissões para análise e parecer, projeto de lei 939 de 2022, de iniciativa do Governo do Estado, encaminhada a esta Casa Legislativa através da mensagem 49 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos provenientes do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas, DETRAN Alagoas, para a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social, SERES, no valor que menciona e dá outras providências. A matéria foi caminhada para a segunda comissão para ser analisada quanto aos seus aspectos definidos no artigo 125, inciso 2 do Regimento Interno. O projeto de lei em tela não encontra nenhum vício de iniciativa, visto que seguem o que determina o artigo 86 da Constituição do Estado de Alagoas. A proposição tem a finalidade de autorizar o Poder Executivo a transferir para a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social recursos do DETRAN no valor que menciona para implementação de ações de segurança pública. Nos termos do regimento interno, cumpre a segunda comissão na Constituição, Justiça e Redação analisar a proposição quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Inexistindo óbice quanto aos aspectos que nos compete examinar, somos de parecer pela aprovação do projeto de lei 939 de 2022. É o parecer. Parecer 1463 de 22, da terceira Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia, processo 976 de 2022, dessa vez o relator, deputado Inácio Loyola, sobre a mesma matéria. O parecer da terceira comissão também pela aprovação da matéria. Projeto de Lei Ordinária 943 de 22, autor, deputado Cabo Bebeto, proíbe as instituições financeiras no âmbito
do Estado de Alagoas de ofertar e celebrar contrato de empréstimos financeiros com aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica. Projeto de Lei Ordinária 944 de 2022, autor deputado Cabo Bebeto, propõe alteração no artigo da Lei 3.437, de 25 de junho de 1975, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 945 de 2022, autor deputado Cabo Bebeto, assegura às vítimas de violência doméstica e familiar o direito à comunicação prévia quando do relaxamento de medida de privação de liberdade ou de medida protetiva de urgência aplicada contra quem deu causa à violência e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 946 de 2022, autor deputado Cabo Bebeto, torna obrigatório equipar com aparelho torniquete os veículos que menciona. Projeto de Resolução 103 de 2022, autor deputado Cabo Bebeto, dispõe sobre a concessão da comenda Sargento Adeildo ao delegado Gilson Rego Souza. É o que consta em expediente, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, ontem nós refizemos o requerimento de solicitação de uma reunião conjunta entre os 13 prefeitos da região metropolitana e os representantes do Estado de Alagoas, referenciando o nome, como Vossa Excelência sugeriu, embora eu acredito ainda que é redundante a referência do nome, porque a representação do Estado de Alagoas ela está posta na legislação ou pelo chefe do Poder Executivo, o governador Tampão Paulo Dantas, ou pela Procuradoria-Geral do Estado. Mas o requerimento foi feito, nós protocolamos hoje, e não foi, ontem, desculpa, e não foi lido na hora do expediente. Como Vossa Excelência, quando julgou, decidiu prejudicar o requerimento, se comprometeu em colocá-lo para votação, eu estou solicitando a leitura na hora do expediente, porque foi protocolado ontem, para que a gente possa colocar em votação nas sessões seguintes. Muito obrigada. Deputado Gilvan Barros, Vossa Excelência inscrito. Senhor presidente, senhora deputada João Pereira, senhores deputados, servidores da casa, espectadores que nos assistem pela TV Assembleia. Senhor presidente, a pedido de um amigo, correligionário e vereador de Piaçabuçu, o vereador Wisney, eu subo a essa tribuna na manhã de hoje para solicitar da Casal que seja tomadas providências para que seja reestabelecido o fornecimento de água daquele município. E aquele município que vem há bastante tempo sendo, de certa forma, prejudicado pelos serviços de Acasal já há muito tempo, onde a gente precisa solucionar esse problema. E faço ainda uma outra solicitação à Casal, já que não foi fornecido a água como deveria, que seja suspenso
as cobranças da taxa de água, pois como poder cobrar algo que você não consegue entregar? Eu espero que a Casal tenha essa atenção com o município que sofre tanto, sofreu quando o Rio São Francisco estava com a água baixa e a água do mar estava adentrando e ali prejudicava o fornecimento de água e levava água salina para as casas, e agora também sofre com o problema que teve com a bomba. Então eu venho aqui solicitar da Casal para que seja tomado as devidas providências e seja também suspenso as cobranças durante esse período que não teve fornecimento de água. Mas concedo uma parte ao deputado Ronaldo Medeiros. Concedo uma parte ao deputado Ivan Beltrão. Obrigado, deputado Gilvan. Esse problema da água de Piaçabuçu que já vem se alastrando há muitos e muitos anos já, pode dizer assim. A população vem sofrendo com recorrência esse problema na Casal. E nós estávamos conversando, eu, deputado Gilvan, deputado Dudu, para irmos a uma reunião na Casal, que eu tenho certeza da sensibilidade do governador Paulo Dantas de resolver este problema que assola a população de Piaçabuçu há tanto tempo. E chega a ser triste essa situação, porque a população vem reclamando da cor da água, Dudu. A cor barrenta. E não é de agora. É isso, a gente vai ter essa reunião na Casal. Esperamos que seja resolvido de uma vez por todas esse problema que vem assombrando a população. E eu tenho certeza que a sensibilidade do governador Paulo Dantas vamos trabalhar para resolver essa questão. Obrigado, deputado Gilvan. É bem verdade, senhor presidente, que esse problema já vem aqui há muitos anos. A gente já teve aqui reuniões, inclusive no final do mandato passado. O governador Paulo Dantas está herdando toda essa problemática. Tenho certeza da sensibilidade, do compromisso que ele tem em desempenhar um papel importante e solucionar os problemas. Mas também concedo uma parte ao deputado Ronaldo Medeiros. Deputado João Barros, a agência reguladora, ela tem também a missão dela, e aqui já ocorreu aqui em Maceió, quando aquele problema da água, ela suspendeu a agência e o pagamento das contas até que a empresa BRK ela regularizasse a situação numa parte da cidade alta. Então, isso pode ser feito por telefone. A SAL tem um 0800-284-0429, 0800-284-0429, ou então um ofício, um documento, né, denunciando a situação que se encontra, que a agência, né, ela legalmente, constatando que o serviço deixou de ser executado, que a água deixou de ser fornecida no período. Com certeza, tenho certeza, né, que ocorrendo isso, constatado isso, esse período, claro, as pessoas não querem deixar de pagar a conta, eles querem a água, né? E além de suspender o pagamento, vai autuar também a empresa pelo prejuízo, pelo não fornecimento da água. Então é importante que esse tipo de denúncia, claro, venha no parlamento também, que aqui é a casa do povo, mas também que ele seja efetivado na agência para que a agência ela adote as medidas legais, não é? Então, queria agradecer a parte e parabenizá-lo por trazer esse tema, que é tão importante, principalmente para as pessoas que estão sem o líquido precioso em suas casas. Deputado Ronaldo Medeiros, agradeço pelas informações trazidas aqui, que serve
para a população alagoana e que é muito importante, a recorrer também da ARSAL, que é uma estatal que trabalha com muita responsabilidade. E essas informações é muito bem-vindo e muito importante para que seja esclarecido para a população alagoana. Concedo a parte também ao deputado Inácio Loyola. Deputado Gilvan Barros Filho, Vossa Excelência traz um tema muito importante, que é a questão do abastecimento da água ali na região do bairro São Francisco. Isso deriva-se de que, com a degradação do Rio São Francisco, está havendo uma influência do mar entrando no Rio São Francisco. Evidentemente, com isso, prejudica a qualidade da água que atende ali o município de Piaçabuçu, Penedo. Eu venho dizendo há anos que o maior problema do Brasil é a questão da degradação do Rio São Francisco. Nordeste sem o Rio São Francisco passa a ser um deserto. Mas que Vossa Excelência colocou também, e eu quero ampliar, que uma das prioridades do governador Paulo Dantas é a questão da água. E nenhum estado do Nordeste brasileiro tem mais água do que o estado de Alagoas, em todas as regiões. Infelizmente, nós nos deparamos com essa realidade não apenas em Piaçabuçu, no Sertão, no Agreste, na zona da mata do litoral. O governador Paulo Dantas tem dito que a prioridade maior dele vai ser no investimento dos abastecimentos de água nessas regiões. Ou seja, os sistemas que nós temos estão totalmente obsoletos. Para se ter uma ideia, começando por Maceió, o sistema Pratagi foi do governo de Geraldo Bulhões. A adutora do Agreste, que atende sua região, deriva-se do governo de Geraldo Bulhões. A adutora da Bacia Leiteira, que tem como captação a cidade de Pão de Açúcar, vem da época de quem? De Geraldo Bulhões. E a adutora do Sertão, do Alto Sertão, é da época de quem? De Guilherme Palmeira. E ninguém conhece mais isso do que o deputado Paulo Dantas. Por conta disso, eu quero dizer, parabenizar Vossa Excelência e dizer à população alagoana, norte, sul, leste e oeste, que a prioridade do governador Paulo Dantas é exatamente água. Água para a produção de alimentos, água para o consumo industrial e água para o consumo humano animal. É a sua prioridade. Meus parabéns, deputado Gilvan Barros, mas quero deixar esse registro aqui. Com isso, nós vamos debelar todos os problemas de água em todas as regiões do estado de Alagoas. Muito obrigado, deputado Gilvan Barros Filho. Eu que agradeço, deputado Inácio Loyola, por trazer todo o seu conhecimento, toda a história dos governos anteriores e de quem fez no estado de Alagoas. E também concedo uma parte à deputada Jó Pereira. Bom dia, deputado Gilvan Barros. Já agradecendo a oportunidade de aparteá-lo em um tema extremamente importante, sim, parabenizando por trazê-lo, mas já me referenciando, deputado Bebeto, desde junho, deputado Inácio, de 2016, que essa casa fala e não é ouvida sobre o sistema de abastecimento d'água da cidade de Piaçabuçu. Deputado Inácio, deputado Alcides Andrade, quando fazia parte desta casa, eu participamos de uma audiência pública, deputado Cabo Bebeto, em junho de 2016, lá na cidade de Piaçabuçu. E o relato do sofrimento daquele povo pela falta de água nos sensibilizou. Com alguns anos depois, embora a audiência pública não tenha surtido
os efeitos necessários para a solução dos problemas das pessoas que moram e que vivem em Piaçabuçu, foi recebida pelo então governador do estado de Alagoas, o ex-governador Renan Filho, uma comissão de moradores e moradoras de Piaçabuçu, de homens e mulheres, que trouxe, deputado Inácio, não sei se Vossa Excelência se lembra, uma garrafa de água amarela para apresentar a qualidade da água que chegava nas torneiras das pessoas de Piaçabuçu. Então, deputado Gilvan, a gente vem aqui lamentar pela ausência de investimento nos sistemas de captação, tratamento e distribuição de água. Lamentar que o governo do estado tenha utilizado a outorga da região, parte da outorga da região metropolitana, mas não tenha se preocupado em investir no abastecimento de água dos municípios que sofrem, das pessoas que sofrem. É mais uma fala, é mais uma constatação de Vossa Excelência da insensibilidade desse governo, que já dura 7 anos e 5 meses. São 7 anos e 5 meses de insensibilidade para um dos maiores problemas que passa os alagoanos e as alagoanas, do semiárido, lá do Baixo São Francisco, mas também daqui da capital, que é a falta de água, a ineficiência do serviço de água. É uma pena quando nós poderíamos estar usando esses valores de outorga para melhorar os sistemas de captação, os sistemas de bombeamento, os sistemas de tratamento, os sistemas de distribuição, para que a água chegue com qualidade na torneira dos alagoanos e das alagoanas. E aqui fica mais uma ressalva. A gestão do município de Piaçabuçu, ela fez a venda da água e do saneamento, que também recebeu o valor da outorga, que também deveria estar sendo usado, deputado Ivan, para melhorar esse sistema de abastecimento. Afinal de contas, é uma problemática que não dura de 2016 até hoje, mas que já é antes, inclusive, da realização da audiência pública por essa casa. Então, fica aqui as minhas considerações, o meu lamento e a minha constatação, mais uma vez, de que um governo de 7 anos e 5 meses não propõe e não executa os avanços que Alagoas precisa, mas que, acima de tudo, não tem sensibilidade para ajudar o alagoano e a alagoana a vencer os seus principais desafios, deputado Gilvan Barros. A gente constrói o futuro agora e a gente credencia o futuro com base no que a gente fez no passado. E o passado, infelizmente, é de vendar os olhos para não olhar os desafios que Alagoas enfrenta e que precisa vencer definitivamente. Muito obrigada. Agradeço à deputada Jó Pereira pelo aparte. Quero fazer apenas uma ressalva que o governo Paulo Dantas começou há menos de um mês e todas as demandas que pude solicitar a eles, eu falo o governo Paulo Dantas como um todo, todos os secretariados, foi resolvido, foi de pronto atendimento. A sensibilidade que tem em cuidar das pessoas, em cuidar de gente, tem sido uma marca do seu governo. Claro, tem dado continuidade, tudo que vem dando certo, mas vem corrigindo algumas falhas que, infelizmente, a gente não via. Concedo também uma parte o deputado Dudu Ronalça. Bom dia, senhor presidente. Senhores e senhores deputados, queria parabenizar, deputado Gilvan, pelo tema. Já foi debatido aqui várias vezes na casa. Como também você falou aqui, o governador Paulo Dantas começou há pouco mais de um mês, mas eu já tenho uma notícia boa. Eu tive sexta-feira com o prefeito Djalma e com os vereadores na Casal. Foi debatido várias situações, inclusive essa questão do não pagamento da tarifa enquanto não tivesse resolvida a questão da água. Mas a Laura acabou de me informar, a vice-presidente da Casal, quero parabenizá-la porque foi tão ágil, que já está sendo instalada a bomba agora lá em Piaçabuçu. Então, isso é uma questão que a gente tem visto
nas secretarias que a gente tem andado, que quando dá para resolver, resolve, quando não dá, não resolve. E, prontamente, sexta-feira, foi conversado com ela. Não foi feito ontem a colocação das bombas, deputado Inácio, porque, por conta da chuva, a equipe não conseguiu chegar até Piaçabuçu, a gente está lá instalando. Também tem a questão que ela ficou de ver, de dar um retorno também na questão do tratamento da água, como foi falado pelo deputado Ivan. Então, assim, a gente hoje agradece agora, claro que Piaçabuçu vem sofrendo há muito tempo com esse problema da água, não é de hoje, mas assim, como foi resolvido, está lá colocando a bomba, tem a bomba reserva ainda para ser também, porque o problema, deputado Gilvan, tem acontecido em várias cidades, deputado Inácio, quase toda a cidade tem uma bomba reserva, e essa bomba era retirada, não colocava no local de novo, ou levava para fazer manutenção, ou ia para outra cidade. Então, Piaçabuçu já está resolvido, a gente sabe agora que tem essa questão também do tratamento da água, da questão desses dias da tarifa, que é uma discussão que tem que ser feita, ou como ofício, como o Ronaldo falou, ligar para o 0800, para a gente poder, ou cada pessoa ligar, né? A pessoa pode ligar ou fazer um pedido coletivo para que se reviste esses dias que foram cobrados a água. Mas o mais importante é isso. E eu quero agradecer e parabenizar o governador, porque sexta-feira tivemos essa conversa e hoje a bomba já está colocada. Claro que ainda precisa melhorar a questão do tratamento da água, mas a gente tem que dar a César o que é de César. O governador assumiu tem um mês, ele sabe, o governador sabe que tem muita coisa para ser feita ainda, que tem muita coisa que foi feita, ele nunca escondeu isso. Então, assim, o governador Paulo está de parabéns, o presidente da Casal, Luiz, de parabéns, a Laura de parabéns e toda a equipe de parabéns. E quero parabenizar também a comunidade, porque cobrou, né? Foi lá a Casal e pôde cobrar esse problema para que se fosse resolvido. Então, graças a Deus, Nossa Senhora foi resolvido. Quero também aqui falar do deputado Ivan, também esteve lá com o presidente da Casal, conversando, cobrando também. Então, é importante que a gente, quando tem a solução do problema, venha aqui e também agradeça. Então, quero parabenizar pela fala e, ao mesmo tempo, já acabar de comunicar que eu recebi agora a mensagem, inclusive com a foto da instalação da bomba. Muito obrigado, deputado Ivan. Obrigado, deputado Dudu Ronalça. Vossa Excelência contribui bastante com o Parlamento alagoano. Senhor presidente, era isso que queria vir fazer esse registro aqui. Agradecer a todos do governo pelo empenho em solucionar o problema. Nós precisamos depois ver com a população se realmente está sendo fornecido corretamente, e caso não esteja fornecendo, é bom que procure a ARSAL para que seja feita a denúncia e seja suspenso os pagamentos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Deputado Ivan Beltrão, para verificação de quórum. 18 deputados, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Inauguramos a nossa ordem do dia. Questão de ordem, deputada Jó. Senhor presidente, mais uma vez a gente observa que houve a leitura dos pareceres e eles não foram colocados em votação. Vou colocar na próxima sessão. Inclusive, eu gostaria de, já que vamos inaugurar a ordem do dia, de fazer algumas colocações, principalmente com relação à colocação em votação dos pareceres que ontem também não foram colocados em votação, hoje também não foram colocados em votação, e o projeto de lei complementar 90 de 2022 da região metropolitana está em votação em primeiro turno na ordem do dia. E aí eu gostaria de, regimentalmente, lembrar a Vossa Excelência que primeiro todos os pareceres precisam ser apreciados, antes, inclusive, da ordem do dia. E o parecer que tramitou a emenda na Comissão de Constituição e Justiça, a emenda em primeira discussão, na Comissão de Constituição e Justiça e na 7ª Comissão, não foram postos em votação no plenário. Segundo o senhor presidente, o projeto está na ordem do dia e nós não encerramos a primeira discussão.
A primeira discussão, segundo o artigo 192, a discussão da matéria fica adiada quando apresentadas emendas em primeira discussão, a fim de que as comissões se pronunciem sobre as emendas apresentadas, na mesma ordem que tenham apresentado a matéria principal. Então, a discussão foi adiada em razão da apresentação de emendas e ela precisa retomar antes da votação. Isso é regimental e, segundo a ordem do dia que eu recebi, que foi publicada no Diário Oficial Eletrônico desta Casa, o projeto sobre o qual tem emendas que foram apresentadas, ele já se encontra em votação, sem que tenha sido encerrada a primeira discussão. Item 1, projeto de lei 921/2022, mensagem número 46/2022, de autoria do Poder Executivo. Altera o inciso 2º do artigo 1º da Lei Estadual número 8.466, de 13 de julho de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratação de operação de crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, ambas com garantia da União e da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, contra o voto da deputada Jó Pereira. Questão de ordem. Mas nós acabamos de levantar, senhor presidente, uma questão de ordem sobre o segundo item da pauta da ordem do dia de hoje. E Vossa Excelência não se posicionou sobre a questão de ordem. Me posiciono agora, né, sobre o segundo item. Sobre Nós o segundo estava item, votando o senhor primeiro. Sobre o segundo item, as questões de ordem, resistem à ata que as questões de ordem da deputada Jó não são conhecidas pela presidência. Item 2, em votação. Senhor presidente, eu gostaria de insistir, porque Vossa Excelência, que sempre foi tão regimental, o artigo 192 do nosso regimento é muito claro. A discussão da matéria ficará adiada, a fim de que as comissões se pronunciem sobre as emendas apresentadas, na mesma ordem e que tenham apreciado a matéria principal. Então, a discussão, ela foi adiada e Vossa Excelência não retornou o projeto para discussão. Ela não foi encerrada. Então, o regimento é claro. Além disso, senhor presidente, os pareceres sobre as emendas não vieram para votação. No artigo 67, os pareceres serão postos sobre a mesa e lidos pelo primeiro secretário em cada uma das sessões diárias, depois do expediente. Não havendo quem peça a palavra, serão submetidos à votação da Assembleia. E os pareceres sobre essa matéria, sobre uma emenda apresentada nesta matéria, não veio para a votação do plenário. Embora tenha sido contra todos os dois pareceres, eles precisam, enquanto pareceres, serem apreciados pelo plenário. Então, senhor presidente, eu lamento mais uma vez a postura de Vossa Excelência, porque sempre foi regimentalista, sempre prestigiou a minoria nessa casa, mas, infelizmente, talvez a pressa, talvez a vontade de atender o Executivo aprovando o projeto de lei complementar, o PLC 90, que trata da região metropolitana, e nós acabamos de falar da água de Piaçabuçu. Se o governador Tampão Paulo Dantas realmente tem prioridade na água, que ele resolva em uma mesa de diálogo produtivo aquilo que vai ser importante para os municípios e para Alagoas, estabelecendo definitivamente o valor que lhe cabe. O processo que tramita no STF, que inclusive recebeu embargos declaratórios e que pediu as informações da Assembleia, do Conselho da Região Metropolitana, do Governo do Estado, senhor presidente, para que haja e que seja feita uma Câmara de Conciliação no Supremo Tribunal Federal para a solução do problema.
Essa casa não faz o seu papel de parlamento conversando, mediando uma mesa de negociação e de diálogo produtivo com o Executivo. Eu só tenho que lamentar, existe um pedido de que isso vá para uma Câmara de Conciliação no STF, e aqui fica o meu lamento, senhor presidente. Vossa Excelência, que sempre defendeu a autonomia e a independência desse parlamento, Vossa Excelência, que sempre defendeu o regimento interno dessa casa, diante de textos tão claros, passa por cima de todos eles para colocar em votação um projeto de lei complementar para atender o Executivo, deixando claro, mas muito claro, a confusão, o acordo feito entre o Legislativo e o Executivo para que haja uma confusão entre as atribuições dos poderes, não deixando que essa casa tramite um projeto de lei tão importante, fazendo as discussões tão necessárias, senhor presidente. Lamento, lamento e lamento, e lamento mais uma vez, porque essa é uma das únicas vezes que Vossa Excelência desconsidera uma questão de ordem de um parlamentar e tem como resposta o silêncio. Projeto de Lei Complementar número 90/2022, encaminhado pela mensagem número 47/2022, de autoria do Poder Executivo. Altera a Lei Complementar número 50, de 15 de outubro de 2019, que dispõe sobre o Sistema Gestor Metropolitano de Maceió, RMM, e da outras providências. Esse projeto foi apresentado em emenda substitutiva, então votaremos primeiro a emenda substitutiva. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Contra o voto da deputada Jó Pereira, aprovado. Temos mais o que para votar? Desculpe, contra o voto do deputado Cabo Bebeto. Retificar o voto. É uma pena que essa casa, através da sua presidência, e quando eu digo, deputados, que aqui inaugurou-se o tratoraço passando por cima do regimento, passando por cima dos direitos que nós parlamentares, inclusive nós, minoria, temos nesta casa. A gente fala de um projeto de lei complementar extremamente importante para Alagoas, extremamente importante para a região metropolitana. Um projeto de lei que a gente ouve pela imprensa, pelas falas do governador Tampão, que há necessidade de diálogo, dialogar, conversar, construir, sensibilidade, e é tudo que a gente não vê nesse momento. É tudo que a gente não consegue enxergar nesse momento. Um governador Tampão que poderia, agora, no projeto que reestrutura, que restabelece a região metropolitana, respeitar o direcionamento do Supremo Tribunal Federal, deputado Silvio Camelo, que diz que não deve haver posicionamento majoritário na Assembleia da região metropolitana. E olhe que absurdo, quando dentro de uma Assembleia que deve haver igualdade, o Estado detém o peso de 50%. Então, o Estado, em qualquer outro município, seja qualquer um dos 13 municípios da região metropolitana, fará a imposição da sua vontade. Então, como está sendo feito nessa casa agora, um verdadeiro tratoraço regimental. Depois das decisões de hoje, deputado Davi Maia, colocando em primeira votação um projeto que não teve os pareceres aprovados por esse plenário, um projeto que teve a discussão adiada pela apresentação de emendas. Infelizmente, esse parlamento perde a sua força, a sua independência. Esse parlamento perde o que tem de mais importante em um parlamento,
a defesa da democracia. Nós representamos as pessoas. Nós somos a casa do povo. E a representação popular, ela comporta maiorias e minorias, deputado Cabo Bebeto. E um regimento extremamente presidencialista. Um regimento extremamente onde há uma concentração de poder na mão do presidente desta casa. Os artigos que defendem e que protegem as minorias são desrespeitados, rasgados, desconsiderados. Isso é porque nós, parlamentares, representamos o povo, quiçá o povo, deputado Lobão, que é representado. Então, voto contra um projeto, voto contra a composição da região metropolitana, que é inadequada, não atende ao que o Supremo Tribunal Federal considerou, e, mais uma vez, fica claro, com uma clareza cristalina, que o governador tampão, Paulo Dantas, não quer dialogar, não quer resolver o problema de abastecimento, captação, tratamento, distribuição de água e saneamento, porque se o quisesse, não estaria impondo a sua vontade através de decisões autoritárias, através de decisões ditatoriais, como é que aconteceu no plenário dessa casa hoje. Então, voto contra, porque sou a favor do diálogo que constrói, sou a favor do diálogo que cria soluções produtivas para Alagoas, para os alagoanos e para as alagoanas. Item 3. Votação do projeto de lei número 925/2022. Mensagem número 48/2022, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, com garantia da União e da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, contra os votos do deputado Ajó, deputado Davi e deputado Bebeto. Questão de ordem, presidente, sobre a matéria anterior. Eu que cheguei a tempo ainda do item 3 está na pauta. 3. E a matéria ainda do item 2. Essa matéria não vai... É só uma questão de ordem para eu entender. Desculpe, cheguei depois da discussão. Mas só para entender, essa matéria não vai à discussão. Desculpe, deputado. O deputado Silvio estava falando aqui. Essa matéria, o item 2 da pauta, a gente não discutiu ela não vai à discussão. Discutiu. Isso aí é matéria superada. Desculpe, mas Vossa Excelência não... Ah, bom, presidente, queria só Qualquer registrar... questionamento sobre algum tipo de conduta que julguem errada, pode recursar a decisão do presidente ao Queria plenário. registrar só meu voto contrário. Não, Vossa Excelência não estava, está ausente. Não, eu estava antes de Não, Vossa Excelência fechar. chegou na justificativa do voto da deputada Jó. Vossa Excelência abriu agora o item 3, então ainda podia votar. Mas já botei. Vossa Excelência Eu votou levantei contra. questão de ordem, presidente. Não, estou falando do item 2. Eu estou falando do item 2. Quando Vossa Excelência, eu apertei o botão aqui, quando Vossa Excelência eu levantei a mão, Vossa Excelência não me viu, só quero registrar meu voto contrário. Voto contrário, deputado Davi Maia. Votação única das indicações. Indicação 1291/2022, de autoria da senhora deputada Cibele Moura. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 5, indicação 1316/2022, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 6, indicação 1324/2022, de autoria do senhor deputado Lobão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 7, indicação 1341/2022, de autoria do senhor deputado Breno Albuquerque. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 8. Votação única do requerimento 1059/2022, de autoria do senhor deputado Ronaldo Medeiros. Requer à mesa, na forma regimental, a reserva do plenário e a marcação de sessão especial em homenagem ao aniversário de 200 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil, Alagoas Gobi, /Lagoas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Discussão em primeiro turno do projeto de lei 827/2022, de autoria do senhor deputado Bruno Toledo. Altera a lei estadual número 7.841, de 30 de novembro de 2016, que dispõe sobre os procedimentos para o cadastro e para a obtenção de licença para as atividades de uso e manejo da fauna silvestre, nativa e exótica em condições ex situ, a serem observados dentro das políticas de gestão, controle e manejo de competência do Estado de Alagoas. Em discussão? Encerro a discussão. Item 10. Projeto de Lei 828/2022, de autoria da Defensoria Pública Geral do Estado de Alagoas. Cria 10 cargos de defensor público. Em discussão? Encerro a discussão. Opa, para discutir, desculpe. Senhor presidente, depois de reunião com o defensor público geral, o doutor Carlos, esse projeto ele mostrou que não vai acarretar custos a mais para a defensoria e também a questão de atendimento da defensoria pública. No entanto, além da criação de 10 cargos, a defensoria está criando também cargos comissionados que está fora do orçamento. E essa é uma outra discussão ainda que a gente está fazendo com a Defensoria Pública do Estado de Alagoas. Eu expliquei ao defensor de entender a importância do serviço de defensoria pública, porém, no entanto, nós temos que ter um cuidado sério com o orçamento dos poderes, não só da defensoria, mas da defensoria, dessa própria casa, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, porque nós estamos aumentando demasiadamente o valor gasto pelos poderes. E isso nos preocupa muito, senhor presidente. Nessa matéria específica, eu votarei a favor, por entender da necessidade da criação desses cargos. Mas na matéria dos servidores, ele ainda não me convenceu do tamanho e do gasto de recursos em todos esses quadros que estão sendo criados pela Defensoria Pública. Muito obrigado. E não são cargos de concurso. Obrigado. Por nada. Encerra a discussão. Item 11, projeto de lei 900/2022, de autoria da Defensoria Pública do Estado de Alagoas. Dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações dos cargos em comissão e funções gratificadas do quadro de pessoal dos serviços auxiliares da Defensoria Pública do Estado de Alagoas. Em discussão? Pedir adiamento da discussão, senhor presidente. Essa matéria. Adiada a matéria, adiada a discussão. Não há oradores inscritos em explicações pessoais. Convoco os senhores deputados para uma sessão extraordinária logo após o término dessa. Declaro encerrada a sessão. Deputado Ivan, chamada dos senhores deputados. 20 deputados, senhor presidente. Havendo um número regimental, declaro aberta a sessão. Solicito o deputado Ricardo Nezinho que faça a leitura da ata da sessão anterior. Não há, senhor presidente. Não havendo ato, deputado Ivan, para a leitura do expediente. Não há expediente, senhor presidente. Não havendo expediente, nem oradores inscritos, deputado Ivan, para verificação de quórum. 20 deputados, senhor presidente. Havendo um número regimental, inauguramos então a nossa ordem do dia. Votação única das indicações. Item 1, indicação 1289/2022, de autoria da senhora deputada Cibele Moura. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2, indicação 1312/2022, de autoria do senhor deputado Dudu Ronalds. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3, indicação 1313/2022, de autoria do senhor deputado Gilvan Barros Filho. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 1061/2022, de autoria do senhor deputado Tassis Sampaio Freire. Requer a mesa na forma regimental voto de aplausos ao excelentíssimo senhor Paulo Dantas, governador do Estado de Alagoas, pela concessão de ajuda financeira destinada
a agremiação esportiva arapiraquense ASA, mediante de contrato de patrocínio entre o Estado de Alagoas e o clube. Em discussão? Encerro a discussão, superada a nossa ordem do dia. Deputado Ronaldo, Vossa Excelência, na próxima sessão. Ok. Não há oradores inscritos em explicações pessoais. Facultada a palavra, deputado Lobão, para fazer uso da palavra. Obrigado, presidente. Bom dia, companheiros deputados, deputadas e demais integrantes daqui da casa. Eu queria aqui registrar o nosso convite feito para a audiência pública que vai tratar de saúde pública com o uso da cannabis medicinal, registrar o convite feito ao promotor do Ministério Público, doutor José Antônio Malta Marques, que me recebeu atenciosamente ontem no Ministério Público, que fica na Avenida Fernandes Lima, na CAOP. Obrigado, doutor José Antônio Marques, pela atenção e carinho e sensibilidade para com a pauta. Vai ser uma grande honra tê-lo conosco. A gente também agradece ao comunicador de São Paulo, da Rádio 15 FM, Leandro Isola. Ele vai participar via Zoom, né? Vai participar no telão. Ele tem um filho ele tem um pai, perdoe-me, que tem Parkinson e faz uso do medicamento. Vai também dar a sua contribuição a partir de São Paulo, onde ele reside e trabalha. Também registrar a participação do médico Dr. Ronaldo Correia, de São Paulo, que passou a trabalhar com a cannabis medicinal depois que o seu filho ele foi constatado ter autismo. Então, ele se aprofundou no assunto e passou também a trabalhar prescrevendo a cannabis medicinal. Então, teremos também a participação via Zoom de São Paulo do Dr. Ronaldo Correia, a quem eu agradeço pela oportunidade e confiança. Confirmar também a participação do deputado estadual Goura, da Assembleia Legislativa do Paraná, que também, assim como nós, eu digo, Poder Legislativo alagoano, tivemos a atitude e a coragem de colocar em pauta esse tema. Ele também fez essa ação lá no Paraná, né? Confesso que foi uma das pessoas que me inspirou a fazer a matéria aqui. Então, o deputado Goura, da Assembleia Legislativa do Paraná, vai fazer parte também pelo telão via Zoom para contribuir com o debate da cannabis medicinal. E confirmando também a participação da doutora Carolina Nossetti, de São Paulo também, que irá participar via Zoom, contribuindo também com o tema de forma muito, muito significativa. Eu queria agradecer. Ontem eu estive na obra do atacarejo que está sendo erguido no Prado, ali ao lado da Praça da Pecuária, um atacarejo do Grupo Mateus. Eu queria agradecer ao engenheiro Valmir, que recebeu a mim e a minha assessoria, nos apresentando a obra do atacarejo. Ele é feito de forma muito, muito prática, e ele consegue ter dentro dele o mercado da produção. Então, é uma obra muito inspiradora, prática, moderna, e que a gente serve de inspiração para o nosso mercado da produção. Então, muito obrigado, engenheiro Valmir, pela simpatia,
pela receptividade e pelas orientações. É muito inspirador ver ser erguido no bairro do Prado um empreendimento daquele que vai gerar vários empregos e também serve para a gente como referência pela defesa do novo mercado da produção. E também agradecer ao Grupo Mateus pela receptividade. Informar a todos que, a partir da próxima segunda-feira, nós estaremos dando continuidade de forma mais robusta ao nosso projeto, a Central de Apoio às Vítimas de Traumas Ortopédicos, com a doação de cadeira de rodas, cadeira de banho, moleta. Isso nós sempre fizemos. Inclusive, quando eu não era vereador, eu mantive a doação de cadeira de rodas e cadeira de banho, né, e moletas. Só que vamos dar continuidade com um pouco mais de robustez. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai estar em um local específico, atendendo, e um local centralizado, onde as pessoas já saberão fisicamente onde procurar e ter o atendimento, recebendo, se caso precise, a sua cadeira de roda, a sua cadeira de banho e a muleta. Espero que ninguém precise, mas se precisar, estaremos lá dando continuidade a algo que eu comecei há 4 anos, né? Teve uma diminuição no atendimento, porque eu fiquei sem mandato, mas com o retorno do mandato, a gente consegue dar continuidade com um pouco mais de estrutura. Né? Não é algo, esclareço aqui, que eu estou começando agora. Isso está com 4 anos. 5 anos, perdoe-me. Então, é a Central de Apoio às Vítimas de Traumas Ortopédicos. Presidente, me dou por satisfeito, muito obrigado, um grande abraço. Senhor presidente, colegas deputados, falar sobre ontem, né? O presidente Bolsonaro anunciou uma proposta para compensar os estados e os municípios que quiserem zerar a alíquota do ICMS. Tem um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, está no Senado, que cria o teto do ICMS, e agora ele provoca e dá condições para que os estados também façam sua parte nessa questão da redução do preço do óleo diesel e do gás. E diz que vai bancar, que o Estado abre mão de cobrar do consumidor para que o Estado não tenha nenhum prejuízo. O governo federal vai fazer essa compensação. Vamos agora, deputado Davi Maia, ver realmente quem está do lado do povo. A alegação de prejuízo, ninguém vai poder se agarrar com ela. O Estado terá o seu teto e vai repassar ao seu cidadão o que ele queira. E o governo federal vai fazer essa compensação. Então, parabenizo o governo federal por essa iniciativa, por reconhecer que isso influencia direta e indiretamente em diversos produtos de consumo do dia a dia do povo brasileiro. E parabenizo ao presidente Bolsonaro por essa atitude e essa iniciativa, a quem a população e o comércio agradecem. Outro tema também que me traz aqui esta casa, a discussão aqui nessa casa, é sobre o concurso da Polícia Militar de Alagoas. A Sebrasp deu um prazo de 5 dias úteis para que as pessoas que estão participando dessas etapas apresentem os exames de saúde. Só que, deputada João, até para pagar um exame de saúde, às vezes nem sempre a gente consegue nesse tempo. Muitos não terão condições, terão que buscar o SUS. Outros que tiverem uma condição melhor farão através de plano de saúde, mas a gente sabe que nem todo exame a gente consegue agendar rapidamente. Então aqui eu venho fazer um apelo à Sebrasp, à CESP, que olhem melhor para esse prazo, que tenham bom senso, porque principalmente neste momento que a gente vem sair de pandemia, entrando período agora de inverno, que também doenças respiratórias têm aumentado, que há sim uma demanda maior na procura de hospitais.
que essa entidade ela reveja e que possa estender um pouco mais esse prazo para que nenhum candidato tenha prejuízo. Já passou por todas as etapas. A única que falta é essa, que ele não tenha prejuízo e que aqui o alagoano, com isso, tenha o maior número de candidatos possíveis para que possam ocupar seus cargos de soldado da Polícia Militar e assim possam servir ao povo alagoano. Então, são esses dois alertas que eu quero fazer. Agradeço, presidente. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, funcionários dessa casa, telespectadores. Primeiro, senhor presidente, só um comentário sobre o que disse o deputado Cabo Bebeto. Interessante, deputado Bebeto, foi o senador Renan Calheiros se postar contra a redução dos 17% do ICMS. Ele disse que o presidente estava batendo carteira de prefeito e governador. Ele pode bater a carteira do cidadão, mas bater a carteira de prefeito e governador deve ser proibido. Então, fica aqui, eu espero urgentemente que a gente baixe o ICMS e urgentemente que o Senado agora, o presidente Arthur Lira fez a parte dele, agora está na mão do Rodrigo Pacheco, do senador Rodrigo Pacheco, e eu espero urgentemente que ele aprove a redução da tarifa. Mas, senhor presidente, hoje é o Dia Mundial dos Catadores de Material Reciclável. Antes de estar na sessão, por isso no meu atraso, eu estava tomando café da manhã com as cooperativas de catadores de Maceió e ressaltando a importância que essa legislatura teve, que essa casa teve na criação do ICMS Verde, onde antes dessa legislatura só existiam em Alagoas 7 cooperativas, 7 cidades contratualizando cooperativas. Hoje nós já chegamos a um patamar de 22 cidades e esse número não para de crescer. Isso é geração de emprego, isso é geração de renda e tudo fruto da destinação dos recursos do ICMS Verde a essas entidades. As cooperativas hoje em Alagoas estão vivendo uma nova era, um novo patamar. Alagoas passa a ser exemplo para o Brasil por medida e circunstância da Assembleia Legislativa e não pelo governo do estado de Alagoas. Vale lembrar que o governador Renan Calheiros Filho passou os 7 anos com quase 7 milhões na conta do programa Cata Forte, do programa Cata Mais, e não desembolsou R$1 sequer, recursos do governo federal. Bom lembrar, recursos do governo federal, e o Renan Calheiros perseguiu as cooperativas de catadores de material reciclável. Aprovou dinheiro do FECOEP que nunca chegou, aprovou caminhão caminhão para as cooperativas que nunca chegaram. Então fica aqui o registro do dia, a importância que a Assembleia Legislativa teve na mudança de como se enxergam as cooperativas de catadores, mas também o mau exemplo do governo do estado de Alagoas no tratamento com as cooperativas. Esperamos muito que no próximo governo, em janeiro de 2023, as coisas sejam diferentes. Muito obrigado. Senhor presidente, deputados, gostaria de, dessa vez, fazer um comentário na fala do deputado Cabo Bebeto, que sabe de muitas divergências que tenho com seus posicionamentos, com alguns posicionamentos do governo federal, mas é necessário, o deputado Davi Maia, nesse momento, reconhecer o esforço que o governo federal vem fazendo como solução, enquanto muitos, como o secretário da Fazenda do Estado de Alagoas, Jorge Santoro, sempre dizia, não pode, vai inviabilizar o Estado, o governo federal, junto com o Congresso Nacional, com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, construíram uma solução de zerar a alíquota do ICMS do combustível. O governo federal vai pagar a conta para que o combustível chegue mais barato no bolso dos brasileiros, principalmente daqueles que mais precisam, principalmente daqueles que têm dentro do seu custo de atividade, como é o caso dos transportadores, dos caminhoneiros, reduzir o preço desse combustível, viabilizando a sobrevivência. Além disso, deputado Lobão,
vai reduzir o teto do ICMS para muitos bens essenciais, energia elétrica, gás de cozinha, e tudo isso vai ser reposto, a arrecadação vai ser reposta pelo governo federal. E aqui eu gostaria de lembrar a todos os deputados, as pessoas que me ouvem agora, que não é a primeira vez que o governo federal socorre os estados num momento de necessidade das pessoas que mais precisam. Durante toda a pandemia, e aqui eu estou fazendo a leitura de uma matéria do G1, de 19 de novembro de 2020, deputado Cabo Bebeto. Aqui eu estou lembrando quando o governo federal, a União, socorreu os estados na arrecadação da pandemia. Sabemos da recessão econômica, do lockdown, do distanciamento, que reduziu a atividade econômica e, reduzindo a atividade econômica, reduziu a arrecadação do ICMS. E o governo federal prontamente repôs, compensou a perda de arrecadação em meio à pandemia. E com essa compensação, deputado Davi Maia, 24 estados conseguiram mais do que compensar a perda de arrecadação durante a pandemia. Ou seja, arrecadaram mais, teve mais disponibilidade financeira para garantir o pagamento da folha de pagamento, a continuidade dos serviços, principalmente no enfrentamento ao Covid-19, tudo isso por um esforço do Congresso Nacional e do governo federal. Então, fica aqui o meu reconhecimento a essa atitude do governo federal de socorrer, naquela oportunidade, os estados, e socorrendo os estados e municípios, socorrendo todos os brasileiros e brasileiras que passaram e que enfrentaram a pandemia, possibilitando o distanciamento, o lockdown, mas também, nesse momento agora em que o preço dos combustíveis, o preço de alguns insumos, como gás de cozinha, a própria alimentação, a energia elétrica, o aumento de todos esses preços, para viabilizar uma redução desse impacto no bolso das pessoas, o governo federal vai repor essa arrecadação para o governo dos estados e está assumindo esse compromisso e essa conta, já que os governadores, já que os estados, e principalmente o estado de Alagoas, só se coloca no sentido de que é impossível reduzir carga tributária, arrecadando cada vez mais do contribuinte alagoano e batendo no peito de que todos os investimentos são feitos com recursos próprios. Alagoas é um dos estados mais pobres e isso não pode ser um orgulho. Alagoas precisa dos recursos federais, Alagoas precisa, para aliviar a tensão de arrecadação, aliviar a conta de energia, aliviar a cesta básica, aliviar o preço do gás de cozinha. Alagoas precisa, deputado Lobão, distensionar o peso do ICMS, em produtos essenciais e ter humildade e reconhecer que é necessário uma parceria com o governo federal, seja qual for o presidente, um diálogo produtivo em prol de Alagoas, para que os recursos federais aqui cheguem, faça a redistribuição regional, porque são recursos, muitas vezes, arrecadados pela atividade econômica do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste, e através da descentralização dos recursos pelo governo federal, a gente proporciona um movimento de restabelecimento de desigualdades regionais. Então, nós não podemos abrir mão desses recursos, e muitos recursos federais não teve só o esforço do governo do Estado em buscar, teve sim um esforço, deputado Davi Maia, de devolver muitos desses recursos para o governo federal, sem utilizar para Alagoas vencer os seus desafios. Muito obrigada. Não havendo mais oradores inscritos, explicações pessoais de deputados que queiram fazer uso da palavra. Convoco os senhores deputados para amanhã,
Sessão ordinária, horário regimental. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.